Resposta na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, 17. Confesso para você que eu tinha até marcado na minha Bíblia este versículo, a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Interessante, está marcado, sublinhado esse versículo. Não sei quando marquei, não sei por que marquei, mas creio que foi há muito tempo. E esse versículo é uma resposta do que Deus falou comigo esta madrugada. Eu fui dormir às mais de 4 horas da manhã, praticamente fiz uma vigília com o meu Deus. Foi muito bom, porque na calada da noite a Bíblia diz que os que me buscam na madrugada me encontram. A palavra do Senhor fala. O preço da unção foi o que o Senhor falou comigo nessa madrugada. Os irmãos gostariam de que eu lesse? Eu confesso para vocês que eu não mostrei isso aqui para a bispa. Para ela vai ser surpresa também. Como para mim foi surpresa essa noite. E eu confesso para vocês que eu estou meio assombrado e bastante, como homem natural, um pouco de medo. Eu estava lendo a palavra do Senhor, a madrugada eu comecei aproximadamente antes da meia-noite e fui para o meu quarto. A bispa, pode sentar aqui, Lucas. E lendo a palavra, depois comecei a ler um livro do Billy, chamado A Unção. E quando eu estava lendo esse livro, preocupado com a obra de Deus, com a obra do Espírito Santo, e a avanço dela e também o rumo que ela está tomando, eu fiz uma pergunta para o Senhor: Deus, o que mais eu preciso fazer para o melhor da tua obra? Porque apesar de todos os meus esforços, vejo que ainda é muito pouco o que eu tenho feito para a tua obra, pelo resultado que os meus olhos veem. E o Espírito Santo veio gentilmente, com uma voz suave, e disse assim para mim: quer saber se eu quero, sim? E ele me confrontou quando fez uma pergunta para mim: estás pronto para pagar o preço da unção? E eu fiquei parado. Aí ele disse assim: o Senhor, explica. Ele disse assim: servo, a unção tem um preço para ser liberada na vida do homem ou da mulher que tem um chamado específico. Mas o que eu estou te revelando, todos têm um tipo de chamado. Cada um tem uma maneira de ser chamado. Mas já te expliquei, já te ensinei que existe vários tipos de unção. Mas aqui eu te digo, é o preço de uma unção para fazer
fazer a diferença na terra. E ele perguntou: e é o preço da unção que precisas pagar para a explosão do teu ministério. Aí ele foi falando algumas coisas. Começou às 3h10 da madrugada e eu escrevi. Preste atenção nisso. Eu preciso mexer o que precisa ser mexido. Está na hora certa de pagares o preço pela unção que descerá sobre teu ministério. Te quero na minha presença. Te quero a princípio durante 1 hora por dia diante de mim. Esse é o preço da unção. Preste atenção, irmãos, que isso é o princípio. Dominarei teu ser, farei sair de ti o peso da unção. Te quero separado, santificado, elevarei teu ministério na patente sobrenatural. Achas que quando te chamei para esta obra seria fácil alcançares esta unção? Achas que seria com qualquer oração? Existe um preço a pagar, sério. Vem comigo que vou te ensinar. Durante uma semana sentirás coisas estranhas acontecendo contigo, mas serei eu te preparando para a minha descida sobre ti. É necessário eu fazer assim para que teu corpo suporte a minha dimensão. Sentirás sedes do meu espírito e depois fome insaciável. A minha descida causará em ti um assombro, mas não há mais tempo de ficar disperso do meu propósito. Eu estava conversando com o bispo agora, e o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa que aconteceu com Jesus aqui na terra. Jesus, quando estava aqui na terra, ele tinha alguma posse financeira? Em igreja? Tinha ou não? Não, né? Eu pergunto para você, ele era muito doido ou louco? Jesus chegar diante de um cara que tinha o sustento da vida e da família pela pescaria do peixe. Pedro. Não é muito doido, muito louco? Jesus chegar com esse cara de cheio. Vem sair. Jesus literalmente mandou Pedro largar a sua vida secular e seguir ele, sem nenhuma condição financeira. Não é verdade, mãe? Aí eu comecei a meditar nesse episódio, conversando com o bispo. Mas o Senhor me fez entender por que ele fez eu lembrar disso. Porque o Senhor disse na madrugada o seguinte. Aí eu disse assim: mas será que existe alguma palavra na Bíblia, Senhor, que respalde que o ser humano viva só para ti nesse mundo? E eu, na hora que a bispa estava abrindo a Bíblia, mandou abrir Deuteronômio, eu abri. Aí na hora que peguei a Bíblia, ela assim, por conta dela, ela abriu em cima,
E meu olho foi em cima desse texto, quando diz assim: mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vocês têm noção disso? Já viu isso, bispo? Vocês entenderam essa palavra? Eu confesso para vocês que eu nunca tinha tido esse entendimento nesse versículo. Aí o Senhor mandou eu ler ou reler, que eu já tinha lido há muitos anos atrás, o livro de Benihim. E quando ele explica no livro a unção, que começou a arder dentro dele uma vontade insaciável de viver a unção de Deus. E no livro dele fala, ele diz assim, que o Espírito de Deus chegou para ele e disse assim: bem, queres pagar o preço pela unção? E o Benihim respondeu para o Espírito Santo: eu quero, e nunca mais, um dia sequer, ficar sem ter um relacionamento com o teu Espírito. Aí ele conta que a atmosfera do quarto dele começou a ser envolvida por uma nuvem. E dali começou a caminhada de mim. Ele foi pregar numa igreja. Aí tem uma página do livro lá que diz assim: um desastre de Detroit. Ele explica o desastre. No dia de manhã, ele foi pregar na igreja. Ele só, antes de abrir a Bíblia, ele abriu a boca e falou a palavra Jesus. Ele conta no seu livro que a atmosfera daquele lugar que estava naquela multidão tomou conta do lugar, e as pessoas começaram a cair que nem dominó. Ele nunca tinha percebido isso na vida dele. Foi uma coisa tão sobrenatural. Pessoas começaram a ser curadas. Aí aconteceu o trabalho. O telefone dele toca. Ele conta no livro. Era uma prima dele, que há muitos anos ele não via, e convidou ele para almoçar depois da programação. E ele atendeu, fui lá para almoçar na casa da prima. Aí quando ele estava sentado na mesa com um prato de almoço, ele de um lado, a prima aqui, o marido ali, outras pessoas, o Espírito Santo sussurrou suavemente nele, disse assim: Beni, vá para a minha presença agora. E ele conta no livro, diz assim, falando na mente: mas Senhor, não tem como eu sair daqui agora. Eu estou em almoço com a minha prima. Não dá. Aí diz ele que o Espírito Santo se calou. Aí à noite também ele foi para pregar de novo. Estava aquela multidão maior do que estava de manhã, esperando ele para acontecer a mesma atmosfera que tinha acontecido de manhã. Ele conta no livro que ele começou, gritou, esgoelou, chamou Jesus dezenas de vezes, orou, berrou, gritou. Era um frio, uma geleira, nenhuma unção, nenhuma manifestação, nada aconteceu. Ele saiu dali frustrado, enquanto o livro, sem entender o que tinha acontecido.
Aí ele chegou no quarto dele para orar, como de costume que ele estava, e foi perguntar para o Espírito Santo: por que não aconteceu de noite a mesma coisa que aconteceu de manhã? Aí o Espírito Santo diz que veio de novo, sussurrou nos seus ouvidos e disse assim: bem, lembra quando tu foste almoçar com tua prima e que te pedi que tu, naquele momento tu fosse para a minha presença, e tu disseste que não dava para sair porque estava em almoço com tua prima? Aí ele disse assim: lembra. Aí o Espírito Santo disse assim: lembra quando eu fiz uma pergunta para ti, que existe um preço à unção? Ele disse: lembra. Então o preço dele é isso: morre o teu eu e vivas para mim. Se quiseres que o teu ministério continue com a unção que é liberada. Talvez isso, para muitos teólogos, ou para muitas pessoas sábias, entre aspas, possa parecer doideira, loucura, fanatismo, ou coisa absurda. Mas o que o Senhor está querendo nos dizer é o seguinte: o preço da tua salvação, quem pagou foi Cristo, e você não precisa pagar por ela, porque é tão gratuito de Deus a salvação. Agora, quando o homem e a mulher de Deus deseja, como diz o apóstolo Paulo, o episcopado, com boa coisa deseja, aí a coisa começa a mudar de figura. Aí você já não é um crente comum, já não é uma pessoa que vai andar sobre os teus próprios caminhos, teus próprios desejos, tuas próprias vontades e teu próprio eu. Quando eu estava ouvindo o Espírito Santo falar comigo na madrugada, o Espírito Santo como estivesse me cachou de camanai, trazido num relâmpago aqui à igreja, e colocado eu na mesma posição que nós estávamos na reunião, e me fez ouvir a tua palavra. Você sabe o que eu estou falando? Mas nem sempre vou ter tempo. Jesus amado, o que é isso, Pai? Vida de um homem e de uma mulher de Deus estreito. Chega um momento, como Paulo, viver para a minha vida, o meu ego, o meu eu, os meus passeios, para as minhas programações. O Espírito Santo disse para o Bini: essas coisas não farão mais parte da tua vida, porque esse é o preço, Bini, da unção. Amados, você orar por uma pessoa em nome do Senhor Jesus, e essa pessoa ser curada, qualquer um pode fazer isso, dependendo de que crê. Agora, você passar sem abrir a boca, sem falar nada, sem dizer uma palavra, e as pessoas caírem na unção, as pessoas serem curadas pela tua sombra, vai além da oração,
vai além de um sacrifício, vai além de ser um cristão, vai muito além de ser um homem e uma mulher de Deus. E uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo essa madrugada, ele disse assim: servo, as pessoas pedem para que eu as visite. As pessoas pedem para que eu derrame unção sobre elas. E eu faço, porque eu fui mandado para isso. Mas aqueles a qual eu determino a minha plenitude, isso se chama relacionamento íntimo e de comunhão comigo diariamente. Esse tipo de unção que ele falando não é para qualquer um, é para aqueles que querem deixar o seu eu de lado e viver o meu eu. Aí disse: você lembra que eu escrevi no caderninho vermelho há muitos anos atrás, quando eu disse assim: servo, o dom que eu entreguei a ti, poucos são os vasos do mundo que eu recebi. Está escrito no caderno vermelho. Então isso não é uma opção, irmãos, que eu pago preço simplesmente por pagar, porque eu quero, não, mas sim aquilo que o Espírito Santo quer. E veja bem que esse versículo aqui diz: mas o que se une ao ser, responda aí, irmãos, mas o que se une ao ser, mas o que se une ao ser é um. Vocês têm noção disso? Significa que, em poucas palavras, Vera Sônia não existe mais na terra. Existe uma série do Deus Altíssimo. Vocês estão entendendo o mistério? Ao eu me purificar a pagar o preço, o Billy ficou numa situação crítica, digamos assim, humanamente falando, que tinha coisas que ele era convidado e ele ia perguntar: Espírito Santo, posso ir? 3 minutos. Tem noção disso? Pedir licença para o Espírito Santo para poder ir. É o preço da unção. Para quem quer viver verdadeiramente o poder do Espírito Santo. Não há mais vida terrena sem o aval do Espírito. Mas o Espírito de Deus diz nessa noite para nós: isso não é cobrado e nem é imposto a ninguém. Essa condição dele não é. Veja que a pergunta do Senhor na madrugada foi uma pergunta que dependia da minha resposta. Estás pronto? Queres pagar o preço, Senhor? Pela unção? Ele não chegou para mim e disse assim: independente de acontecer, é obrigado. Ele não chegou, porque o Bíblia fala disso, que o Espírito Santo ele é muito cavalheiro, gentil,
não obriga a ninguém a fazer, tanto que o Senhor usou a boca de Davi. Lá no Salmo diz assim, que Deus quer o seu povo o adorando voluntariamente. Está na Bíblia. Deus não massacra ninguém, mas aquela situação que aconteceu com Bereni foi uma lição que o Espírito Santo quis dizer para ele. Sabe por quê? Porque um dia antes ele disse ao Espírito Santo: eu pago o preço por esta unção. Aí no outro dia estava lá o Bi, naquele almoço com a sua prima, na vida secular, na vida que todo ser humano tem direito, pelo livre-arbítrio dado por Deus. Mas compromisso é compromisso. Se você, se eu, ou qualquer um de nós não tem cacife para se doar, para se negar a si mesmo, então, meu irmão, não põe a mão no fogo, porque senão vai queimar. Lembra da escada da espiritualidade? Lembra, bicho? Que não tem retorno. Você pede para o Espírito Santo: eu vou pagar o preço. Você sobe um degrau, de repente, eu tenho que almoçar na casa da minha filha. Aí você sobe um degrau, desce um degrau. Não perguntou para ele? E aí? O preço é aquele, olha o que Jesus disse assim: aquele que não negar a si mesmo não é digno de ser chamado. Eu dizia assim, meu apóstolo, Jesus falou sobre isso. Já pensou se Pedro chegasse para Jesus assim: Senhor, mas peraí, você está me chamando, mas aí como é que fica a minha pescaria? Como é que fica a minha vida? Como é que ficam as minhas coisas? Irmãos, Deus sabe com quem mexe, Deus sabe quem chama, e Deus sabe em quem Ele confia. Porque esta unção, são poucos os homens na Bíblia que você vê Deus se referindo a ele, dizendo que confiou a ele uma obra na mão dele. Vocês têm noção do que é o eterno, o imortal, o ilimitado, chegar para um mortal, um limitado, e dizer: eu estou confiando? Nós dois, irmão, pessoal. Você sabe o que é confiar? Dar um voto de credibilidade. Quando você confia numa pessoa, significa o seguinte: que você, na sua mente, se cegou. É verdade, não é? Você entregou, você está despreocupado, porque o fulano que você entregou a sua empresa na mão dele vai dar conta do recado. É verdade, não é? Isso se chama confiança. Mas como é que Deus vai confiar uma coisa na mão de João? Não você, filho, estou só colocando aqui simbolicamente uma pessoa. Como é que Deus vai confiar na mão do João, sendo que Deus é sabedor, onisciente, presciente, e sabe que o João vai dizer: eu pago preço, mas João uma hora está na casa do vizinho, mas uma hora o João vai ter os seus afazeres, uma hora o João tem as suas praias, numa hora o João vai para a sua chácara, numa hora o João vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus não faz esse tipo de compromisso. Está entendendo? Ele só faz compromisso com aquele que sabe que vai abandonar, se preciso, o homem terreno, para viver unido
ao Senhor no Espírito. Por isso que ele confia, e sabe que ele confia. Isso é mais sério que você possa imaginar. Porque você não tem mais vida. Agora você entende melhor que quando o apóstolo Paulo diz assim: "Ei, a vida que eu tinha, que eu levava", olha que o apóstolo Paulo fala, "já não tem mais." Porque a vida que levo agora, vivo no Filho de Deus. Porque já não sou eu, Paulo, já não tenho mais a minha vida, já não faço mais o meu fazer, já não tenho mais meu lazer. Porque o Paulo que gostava do lazer, o Paulo que gostava do futebol, o Paulo que gostava da praia, o Paulo que gostava de brincar, ele disse assim: "Isso não existe mais, porque o que vive agora dentro de mim é um ser chamado Cristo." Preço da unção. Por que você acha que o Senhor usava esses caras na época, hein? Do jeito que usavam? Porque sábado estavam na sinagoga e no domingo estavam jogando, batendo bola. Né? Domingo estavam batendo bola, né? Jogando o vôlei, né? Se distraindo um pouquinho, né? Que todo ser humano precisa, né? Todo ser humano precisa, mas não aqueles a qual Deus designa uma obra específica. Um dia desse, eu ouvi na rádio cristã. Sempre ouvi na rádio cristã, eu falei para vocês que eu gosto de ouvir, te aprendo que é bom, né? Para ficar sempre aceso. Estava lá o apóstolo Agenor Duque falando na rádio, e fizeram uma pergunta para ele assim: "Apóstolo, a gente percebe que você está há 7 anos com a bispa na frente dessa obra, vocês não descansam, vocês não tiram férias, a gente não vê vocês passear. Por que vocês não tiram férias?" Eu vi uma resposta tão engraçada, mas uma resposta sábia. Ele disse assim: "O dia que Satanás tirar férias, eu tiro junto." O dia que Satanás tirar férias, ele falou: "Aí eu vou descansar um pouquinho." Está entendendo? Palavras de homens que sabem o que é o preço de uma unção. Porque a gente nunca ouviu falar que o diabo tirou férias. Né? Eu vou dar. Hoje vamos tirar um pouquinho e deixar. Vou deixar cruzado um pouquinho. Acho que uma semana. Vou andar um pouquinho, vai um pouquinho no mundo, depois eu volto. Vai nessa. Por que Jesus disse assim: "Orai e vigiai sempre"? Por que ele falou isso? Porque ele sabe que o mundo espiritual não dorme. Por que lá em Salmo diz assim: "Eis que o guarda de Israel não dorme, nem desconheça"? Porque o mundo espiritual, ele está vivo 24 horas. Nós, homem natural, dormimos. Mas apóstolo, não vai dormir? Não. Você pode ter certeza que quando você deita na sua cama para dormir 8, 9 horas de sono que você dorme, Deus coloca os anjos dele para ti dar um sono. Porque o salmista Davi diz assim: "Dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou." O sono natural tem que ter, mas nós estamos falando aqui de sono natural. Nós estamos falando de preguiça, de sono espiritual, de displicência espiritual, de despreocupação espiritual. Aí sim, isso é preocupante, e Deus não confia a pessoas que têm estas qualidades a obra dele, porque sabe que vai levar ela a pique, a envergonhar,
vai fazer com que o diabo vença a obra de Deus. Pela displicência, pela falta de compromisso, pela falta de responsabilidade, pela falta de uma comunhão, um relacionamento com Deus. Você quer aprender a conhecer o Espírito Santo? Tenha um relacionamento com Ele. Não peça para Ele te visitar. Eu não quero Deus como visita. Eu quero Deus como relacionamento diário na minha vida. Porque isso é que produz a unção de Deus. A convivência particular. E foi isso que Bini aprendeu com o Espírito Santo. Ele disse que ele ficou tão envergonhado com o Espírito Santo que a partir daquele dia ele nunca mais fez nenhum tipo de situação humana sem perguntar: Espírito Santo, me permite? Posso sair? Vou? Alguém pode dizer: ah, mas isso é maluquice, isso é besteira. Besteira para o homem natural, né? É besteira para o incrédulo, é besteira para o Tomé, é besteira para quem não quer compromisso com Deus. Aí é besteira. Mas para aquele que quer compromisso com o Senhor, o preço da unção é caro. E Jesus disse assim, ele respondeu para esse livro: quem é que tem maior amor? Na igreja. O que a Bíblia fala? Que o maior amor é aquele que dá a sua vida pela ovelha. Então, se você quer ser um crente normal, carimbado para o céu, sem problema, pode continuar frequentando a igreja, né? Fazendo seus compromissos com Deus, sendo fiel aí, cumprindo a palavra, andando nos caminhos dele. Você vai para o céu perfeito. Agora, se quiser pagar preço pelas almas, aí sim, esse é o maior amor. Aí você nega o seu eu, você nega o seu tempo, você nega os seus afazeres, você nega a sua vontade, os seus desejos, tudo por amor a Deus. Jesus também respondeu: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não está na Bíblia isso? O que seria isso, sobre todas as coisas? O Espírito Santo deu uma lição no Bíblia. Não, Senhor, mas não dá para você ligar com o seu caminho. O Espírito Santo disse: isso aí não me ama não. Vamos falar. Vamos dar uma lição nele. Gritou Jesus: e milagre, Senhor, e o raio não são nada. Deus não é brincadeira não. Moisés foi considerado o maior profeta e Deus não deu moleza para ele, né, bicho? Vai lá, a rocha, e sai a água, na rocha. E aí, Senhor? Pai, vamos dar uma missão desse camarada. Diz para ele que só vai ver com os olhos da terra prometida. Preço da unção. Diz para ele, né? Mas esse versículo aqui respondeu. Ou não respondeu essas palavras aqui? Mas o que se une ao Senhor é um Espírito. Forte isso é. Forte não é? Hein, igreja?
Então, irmãos, talvez vocês não tenham a mesma audácia que Deus tem colocado no meu coração. Porque realmente foi eu que vi naquele dia em 99. E esse é um chamado, é um legado que eu vou ter que carregar sobre meus ombros até o dia da minha morte. E isso é muito sério. Mas o que Deus quer nos ensinar nesta noite, e para você, é isso. A unção, igreja, ela produz avivamento na vida da pessoa, ela produz mudança, ela produz cura, ela produz renovo. A saúde da pessoa é controlada por Deus, pelo Espírito. Então todas essas coisas você passa a receber do Espírito Santo. Por que muitas pessoas ainda não receberam de Deus a palavra profética na vida? A resposta é simples: relacionamento com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, não visita. O Espírito Santo não tem que ser visita na minha vida. O Espírito Santo tem que ser morada dentro de mim. E é isso que faz a unção. Uma vez, olha, já estou terminando. Uma vez o Senhor, eu estava na Avenida São João, no centro de São Paulo. O Espírito Santo disse assim: Senhor, era a sombra de Pedro que curava? Eu disse assim, né, Senhor? A tua palavra fala sobre isso. Aí o Senhor disse assim: não, Senhor. Aquilo que o escritor colocou foi uma metáfora, porque ele não alcançou ou não discerniu na sua totalidade, né, para colocar uma palavra mais, né, mais explícita naquilo que acontecia com Pedro. O que acontecia com Pedro, chefe, é o seguinte: que a intimidade da unção do meu Espírito que estava sobre ele, quando ele passava, expelia do corpo dele, dos poros, unção. Então não é sombra, porque veja bem, veja bem uma coisa, irmão. Minha sombra está mais ou menos, eu estou vendo aqui um pouco, a sombra da minha cabeça vai até aqui, no espelho do Gabriel. Eu estou vendo ali um pouquinho. Como é que poderia a sombra dele curar, bispo? Se a Bíblia diz que quando Pedro passava, as multidões eram curadas. Como é que a sombra dele ia alcançar Deus? Isso é uma metáfora. Não, era a unção que expelia dos poros dele, que emanava até da unção, até onde o povo ia. Por isso que quando o Billy levanta a mão e libera a unção, é a sombra de mim. Lê! Pega o livro dele, lê. Diz história que quando ele chegava nos estádios, praticamente a quase 2 quilômetros, as pessoas iam chegando no estádio e iam sendo curadas. Era a sombra de mim? Não. O relacionamento da unção do Espírito com o homem causa isso. E Deus quer trazer a este ministério do Brasil essa mesma patente
patente. Mas para isso exige preço. Exige preço, exige horas na presença de Deus, conversando, se estreitando, se humilhando, tendo relacionamento interpessoal com Deus. Para isto acontecer. Se isto não acontecer na vida de um homem, de uma mulher de Deus, não acontece. Você ora, uma pessoa, Deus vai curar, né? Por quê? Porque eu creio. Agora, se eu quero viver além dessa maneira, aí eu tenho que me condicionar aos critérios do Espírito Santo e não à minha vontade. Porque quando a gente fala para ele, e quando você falar para ele, eu quero pagar o preço, então a partir daquele momento a sua vida não é mais a mesma, os seus caminhos não é mais o mesmo, a sua vontade não é mais a sua, o seu desejo não é mais seu, é dele. O Espírito Santo me falou essa madrugada, bispo, e disse assim, bispo, profeta, pastora Cléo, pastor Davi e os demais: agora que tu dás esta palavra certa, tu vais compreender o que o apóstolo Pedro falou. Então, a partir de agora, morre para o mundo. Tem noção disso? Tem noção disso, igreja? Apóstolo, mas está na Bíblia, lógico. O apóstolo Paulo disse assim. E o apóstolo Paulo disse assim: quem anda no Espírito não cumpre as concupiscências da carne. E o apóstolo Pedro disse assim: mortificai a carne no Espírito. Aí o Espírito Santo essa madrugada falou para mim assim, bispo: por que muitos não conseguem vencer os desejos? Por que muitos não conseguem dominar o seu eu, a sua vontade, céu? Por que, Senhor? Porque eu sou só visita nele. Eu não tenho relacionamento com ele. O meu relacionamento, céu, faz com que seja morto tudo que é natural do homem. Nasce nele o homem espiritual. Irmão. Quer pagar o preço, igreja? Mas é maravilhoso. É maravilhoso você ver, você passar no momento em que Deus começar a usar você dessas maneiras. Não é maravilhoso você ver uma pessoa, né, sentada numa cadeira de roda e você passar sem falar nada, e a pessoa, não é maravilhoso você ver isso? Seus olhos não vão te encher de alegria? Será que as coisas do mundo dão mais prazer do que isso? De você ser um mortal canalizado pelo Altíssimo para fazer prodígios na terra. É estranho, né? Não é gostoso isso? Não é maravilhoso? Você vê as pessoas contar os milagres, as bênçãos, e quando tu acha que vai criar de pérolas, pedra especial na tua coroa lá em cima, cada mistério desse é forte. Os irmãos entenderam a aula do Espírito Santo? Então,
conseguir vencer o mal, conseguir dominar o seu eu, conseguir dominar a sua vontade, conseguir dominar os seus sentimentos, é só morrendo e nascendo num relacionamento com o Espírito Santo. Para isso acontecer. E eu comecei essa madrugada. Ou você pensa, você vai, eu tenho uma palavra pronta, né, bispo? As coisas vão começar a acontecer. Olha a palavra, relacionamento, comunhão diária com Ele é que produzirá em você a unção do preço que você está pagando. Essa é a resposta. É forte, viu? É forte demais. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Alguém quer oração?